Bom dia, meus amados. Hoje é dia 21 de julho de 2016. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Sem muitos arredores, quero entrar com os irmãos no estudo do texto do Malaquias, capítulo 3, do versículo 13 até o versículo 18, tá? Faço um pouco rápido as palavras, porque o tempo é curto e a gente não pode perdê-lo. Amém, meus amados? Esse texto, ele vai tratar com um pensamento que várias vezes ele vem na nossa cabeça. Nós, muitas das vezes, vemos certas coisas e questionamos, de certo modo, a Deus, ao Eterno, ao Poderoso, tá? Então, hoje eu quero ler esse texto pequenininho com os irmãos e a gente vai bater um papo em cima dele. Amém? Olha só, Malaquias, capítulo 3, do versículo 13 até o 18. A diferença entre o justo e o perverso. A palavra perversa, ela está associada também a mal. Mal com U, terminando com a letra U. E a gente vê na Bíblia algumas vezes o mal de Deus. Aí a gente fala, ó, Deus é mal, então, de Deus vem a maldade, né? Mas o mal, quando se refere a Deus, é o mal com a letra L, que é o contrário de bem. Então, o mal com a letra L, ele vem relacionado com juízo, com castigo, com punição, ou com correção. Às vezes, você está vivendo uma situação na sua vida que está te levando para o inferno. Mas você está bem naquela situação. Às vezes é um emprego. É um emprego no qual você está se realizando, está feliz, está tudo bem, mas você, infelizmente, você não consegue, dentro desse ritmo, pensar mais no Senhor. Você se afastou dele, você só quer saber de pensar no futuro, no trabalho, investir, estudar. De repente, a sua vida gira toda em torno daquilo e o Senhor parou de ser centro na sua vida. Então, acontece o mal. Qual é o mal? Deus tira de você aquele emprego, te coloca numa outra situação, ou então ele te coloca numa posição inferior a cargo dentro de determinada empresa, e você de repente se sente, poxa, Deus não me ajuda, eu estava indo tão bem, eu perdi esse emprego, agora eu estou trabalhando aqui, vendendo esse negócio aqui, um empreguinho ruim, mal dá para pagar as contas, né? Então esse é um mal de Deus que vem para consertar a vida do seu povo. Porque Deus, ele quando olha para nós, desculpa, eu tô com a garganta hoje um pouco irritada. Quando ele olha para nós, os seus filhos, ele está mais preocupado com a nossa eternidade do que com a nossa vida nessa terra. É onde ele fala, porque eis de haver de vos preocupar com o que vestir ou com o que comer. Vede os lírios do campo, nem mesmo o rei Salomão, no ápice de toda a sua glória, se vestiu tão bem como um lírio, que de manhã está tão bonito e à tarde é lançado ao fogo. Ou algo parecido, né? Eu falei aqui porque eu sei mais ou menos de cabeça esse texto. Então, quando ele vê que qualquer coisa na nossa vida começa a nos atrair mais para aquele bem, para aquele amor, inclinando o nosso coração a amar mais aquilo do que a ele então trabalha de modo que nós voltemos para ele. E infelizmente, às vezes, esse trabalhar do Senhor gera um mal necessário nas nossas vidas. É onde é o mal, né, com a letra L, contrário de bem, tá? Contrário de bem. Mas, aliás, eu acho que é mal com um. Agora eu fiquei confusa aqui, me perdoe. Os irmãos bons no português me ajudam, porque a gente às vezes com a cabeça fica um pouquinho cansado. Mas é o contrário da palavra bem. Eu acho que é mal com L mesmo. Então, a palavra perversa, ela é associada à maldade, a mal, com U, que é um mal muito mal, né? Contrário de bom. A palavra diz que Deus é bom. Satanás, as trevas é mal, o pecado é mal, levam à morte, amém? Então, só para dar uma claridade aqui, agora eu entro no texto próprio dito, eu vou tentar ler ele bem devagarzinho, que ele é bem confuso, e a gente não pode se embrulhar, tá bom? Então, isso aqui é a palavra através da boca do profeta Malaquias, conversando com o povo. Então você imagina o profeta Malaquias falando através da boca dele a palavra de Deus, né, a lamentação do Senhor para um povo. Olha só, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti, ó Senhor? Aqui eu que completei para que o texto fique bem claro. Vós dizeis, inútil é servir a Deus,
que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, as suas leis, os seus mandamentos, a sua palavra, as suas orientações, né? E em andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por felizes os soberbos. O que quer dizer a palavra reputar? Reputar no dicionário significa considerar verdadeiro, ter em consideração, apreciar ou respeitar. Então eles estão dizendo que eles, aquele povo, levavam em consideração, respeitavam por felizes as pessoas soberbas. Também os que cometem impiedade prosperam. Assim, eles tentam ao Senhor, mas escapam. Quer dizer, eles estão dizendo que o povo soberbo, o povo mau, o povo ruim, o povo perverso também, eles têm sucesso na vida e sempre escapam do juízo de Deus. Então eles falam, de que adianta a gente ter cuidado em guardar os preceitos dele? Para que eu vou obedecer a palavra de Deus? Se quem é ruim, quem é cativo, está sempre prosperando, e eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem um exemplo para dar. Eu tenho vários, né? Tem uma que eu conheço que está fazendo muita maldade com a minha irmã, tá? Ela tá fazendo muita maldade mesmo. A mulher tá bem, a família tá toda bem, os filhos estão crescidos, casados, todo mundo com faculdade, casa própria, carro próprio, todo mundo tem emprego bom, ela tá super bem, ganhou pensão do marido, então não precisa preocupar nem com se ela amanhã precisar parar de trabalhar por motivo de doença, ela tem uma pensão, está estruturada, tá feliz, né? Não tá feliz porque uma pessoa que não tem Deus na vida não é feliz, não adianta, né? É uma felicidade até ilusória. Muitas das vezes você vê essas pessoas muito atormentadas várias vezes, elas não têm paz, e elas estão, ela e uma filha mais velha, em cima da minha irmã, cobrando uma dívida que não é justa. Elas estão cobrando uma dívida de 35 mil reais da minha irmã, e é uma dívida que a minha irmã não tem obrigação nenhuma de pagar. Isso tudo é maldade, é ambição, é egoísmo. Porque a minha irmã está passando uma fase tão complicada, ela está desempregada, passando uma fase muito pesada mesmo. E elas sabem disso, elas veem a situação da minha irmã. Mas não, você sai de carro, o carro quebrado, meus amados. O carro da minha irmã está todo quebrado. Todo dia dá problema. E ela precisa do carro, porque ela tem um menininho pequeno em casa, tem a menina que estuda, e de carro fica 10 minutos de estrada, né, para chegar na escola. E assim, ela tá conseguindo tocar o barco nessas condições, tem que fazer tudo correndo. Aí a filha mais velha fala, chegou no aniversário da minha sobrinha, no momento que era para ser de alegria, né, de regozijo, chega e fala que a gente tem que olhar aquela dívida, que você tem que resolver, que eu tô vendo assim andando de carro para cima e para baixo e não sei o quê, e são ditas crentes. São pessoas que se dizem crentes, né? E estão prosperando, estão sempre prosperando. E eu, Ana Paula, né, a irmã da minha irmãzinha, sempre pensei, mas por quê? Né? No passado, hoje eu já não penso mais, mas eu cheguei a pensar várias vezes, por que elas estão sempre prosperando e estão sempre perseguindo, no caso a minha irmã, perseguem outras pessoas, não são pessoas boas, perseguem uma filha, essa senhora tem uma filha e eles perseguem muito essa filha, sabe? Então aqui, a gente vê isso, a gente se pergunta várias vezes, por que o ímpio prospera? Mas aqui, esse povo, além deles pensarem nisso, porque eles estavam vendo a prosperidade dos ímpios, eles simplesmente viram e falam, por que nós vamos guardar os preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Para que eu vou seguir a Bíblia? Para que eu vou orar? Para que eu vou respeitar a Deus? Tanto não faz diferença entre o justo e o injusto. Aliás, o injusto, ele tá bem, e eu que sou justo tô mal. Então não quero mais saber de Deus, não é assim? Então, os que temiam ao Senhor, que estava ali naquele grupinho, né? Eles falavam uns aos outros, entre eles, aqueles que temiam o Senhor atentava e ouvia. Olha só, você está vendo dois grupos de homens. Uns são perversos e os outros são justos. Os perversos falam, por que a gente vai servir a Deus, falando de modo resumido? Porque você vê lá, o ímpio está dando certo tudo para ele, então nós estamos perdendo tempo adorando um Deus que não está nem aí para nós vamos fazer o que quiser. E os justos ouviam aquilo, viam aquela situação e falavam uns aos outros. E enquanto eles falavam entre eles, o próprio Deus, o Senhor, atentava e ouvia. Havia também um memorial, coisa de memória, né, relacionada à memória.
escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que se lembram do seu nome. Quer dizer, mano a mano que o Senhor ouvia, sondava, observava aquela situação, tinha um memorial diante dele para aqueles que temem a ele. E aqui ele fala, aqui então ele declara, tá? Através da boca de Malaquias: esses que temem a Deus, eles serão para mim particular tesouro. Naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos, poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Aqui Deus está falando literalmente, meus amados, no dia do juízo. No dia do juízo final, esse que está vindo agora na nossa geração? Não, meus amados. Se você ler a Bíblia e o Velho Testamento, você vai ver que sempre teve juízo. O Senhor sempre operou juízo no meio do povo. E aqui, nós estamos vendo ele falando no dia do juízo, quer dizer, sempre de geração em geração, entre o justo e o perverso, no dia do juízo, o Senhor, ele faz o quê? Ele poupa os seus filhos, ele poupa o seu povo. Ana, então me explica os mártires, me explica esses que sofreram juízo pesado das mãos de Deus, eles foram também, não foram poupados. Me explica a Inquisição da Igreja Católica, me explica tudo isso. A gente vai estudando a Bíblia, a gente vê que tem pessoas que nascem com um determinado destino, mas é porque o Senhor o quis assim. E eu, Ana Paula, digo que são os mistérios de Deus. Uma coisa eu creio, os mártires nascem mártires e morrem mártires, mas são pessoas exclusivamente preparadas para tal destino. Mas a gente vê também o livramento do Senhor para aqueles que não são destinados ao martírio. Sabe, eu não sei, meus amados, Deus, ele tem toda uma hierarquia de ordem para o ser humano na terra. Cada um nasce dentro de um propósito do Senhor. É onde eu falo que a gente não pode olhar para esse mundo, para essa vida, para essa terra. A gente tem que projetar o nosso entendimento, a nossa esperança, porque o entendimento a gente não tem 100%. Entender algo é saber exatamente o porquê que tal coisa está acontecendo. E Jesus nos disse que nós temos que viver pela fé. Então, se o Senhor destina certas coisas a certas situações, a gente pela fé tem que tentar entender que aquilo ali é o certo, é o justo, porque nós estamos projetando tudo que acontece para a eternidade, porque o Senhor diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que servem a Deus. Então, tudo que acontece na vida das ovelhas do Senhor, seja lá o que for, contribui para o nosso próprio bem. É onde a gente cresce em estatura, segundo o nosso amado Senhor Cristo Jesus. A gente vai crescendo a estatura dele, a gente vai crescendo segundo aquilo que o Senhor preparou para nós. É o Espírito Santo quem trabalha na nossa vida e a obra que ele começou, ele vai terminar. Então, amados, não fiquemos nesse pensamento: por que eu vou servir a Deus? Por que eu vou obedecê-lo? Por que eu vou fazer da minha vida uma vida vigilante para que eu não peque? Se eu estou vendo lá a pessoa ímpia prosperando, a vida dela está sempre boa, a mulher não pega nem gripe, o homem não pega nem um trupicão no pé, não acontece nada, tudo dá certo. Eles inventam trabalhar, vai tudo de vento em popa. Eles vão lá tentar comprar um carro financiado, volta com o melhor ainda. A geladeira deles está sempre abarrotada, a casa deles não tem nenhuma trinca, pintou a casa tem 10 anos, parece que pintou ontem, e a minha vida está sempre de mal a pior. Então eu não vou mais servir a Deus porque não presta, esse Deus não é fiel. Amados, a palavra diz que no dia do juízo nós vamos ver a diferença do justo e do perverso. Porque o Senhor nos deixou um mandamento, uma palavra, que nós não devemos ajuntar tesouro nessa terra, onde a ferrugem e a traça corroem, mas nós temos que ajuntar tesouros no céu. Eu, para terminar essa palavra, só posso dizer para os irmãos que nós precisamos ter fé na vontade de Deus para com a vida de nós, para com a nossa vida. Amém? Sem julgar a Deus e nunca o abandonemos. Permaneçamos firmes na nossa fé, porque os dias que vêm, nós vamos ver a diferença, porque ele se lembrará de cada um de nós. Eu tenho que terminar, meus queridos, mas espero que essa mensagem possa ter trago um pouco de entendimento a cada um de vocês, a mim também, a todos nós. Amém? Amém?
e amém.